Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na nossa aula de hoje falaremos sobre propaganda e persuasão. E aí, você já deve ter assistido ou visto algumas propagandas ao longo do seu dia ou ao longo da sua vida, da sua vivência. E é justamente sobre o papel da propaganda, esse caráter de persuadir que nós vamos debater ao longo dessa aula. Então, vem comigo e acompanha na tela. Vamos primeiro definir ou trazer uma conceituação do que é propaganda. A propaganda é um dos gêneros textuais mais presentes em nosso cotidiano. Ela está presente em diversos meios de comunicação, como televisão, rádio, internet, jornais e revistas. Através da propaganda, as empresas buscam persuadir o público-alvo a consumir seus produtos ou serviços, utilizando estratégias de persuasão. Então, vamos lá. Primeiro ponto importantíssimo que nós discutimos aqui e observamos ao longo desse texto. Primeiro, que a propaganda é muito presente no nosso cotidiano. Por quê? Propaganda é um gênero textual, certo? Certo. E quando nós falamos normalmente em gênero textual em língua portuguesa, você se limita ali ou se posiciona no sentido de uma redação, de um artigo de opinião, aqueles textos que aparecem normalmente no ambiente escolar ou no ambiente acadêmico. E a propaganda é o que mais se aproxima da gente, quer dizer, a todo momento no mundo em que vivemos, pessoas, empresas buscam vender produtos e ideias. E como isso chega até o consumidor? Quais estratégias são utilizadas para convencer esse consumidor a aderir a determinada ideia, a comprar determinado produto? E aí entra em uma outra questão. O que é persuasão? Olha aí comigo. A persuasão é uma habilidade fundamental na comunicação, que consiste em convencer ou influenciar outras pessoas a adotarem determinada ideia, opinião ou comportamento. A arte da persuasão envolve a utilização de diversos elementos, como argumentos sólidos, emoções, linguagem persuasiva, técnicas de comunicação não verbal, entre outros. Isso significa dizer que lembra quando nós falamos de literatura ou quando nós estudamos literatura e que a gente observa qual é a função ali do texto literário? Emocionar o leitor? Trazer algum sentimento, alguma emoção ou uma reflexão? Então, um poeta, um escritor, quando escreve ali, quando compõe a sua obra literária, ele utiliza a linguagem para despertar esse sentimento, para chegar no objetivo final. Quando nós falamos da propaganda, ela utiliza dessas estratégias de persuasão. E é isso que nós vamos ver agora. Mas antes de falar dela, vamos falar um pouquinho sobre a característica linguística da propaganda. Olha aí. Nós temos como foco a função apelativa. Como assim, professora? Nós saímos de texto literário, de função aí persuasiva da propaganda e nós estamos em função apelativa? Você com certeza já deve ter ouvido falar nas funções da linguagem, não é mesmo? Então, quando nós falamos de função apelativa, ela leva em consideração o receptor. Isso mesmo, assim como eu, ao produzir esta aula, levo em consideração você, aluno, na função apelativa, ela leva em consideração o receptor. Isso significa dizer que se o meu objetivo é convencer o meu receptor a consumir um produto ou uma ideia, eu preciso utilizar argumentos que cheguem a esse resultado. E é aí que nós temos a função da linguagem apelativa. Olha aí na tela quais as características. Primeiro, a persuasão, que é o nosso foco aqui, propaganda e persuasão. Segundo, verbos no imperativo. Ai, professora, língua portuguesa é complicado, ainda tem essa história de verbos no imperativo. Você já ouviu falar em modos verbais? Não. E em imperador? O modo imperativo vem de imperador. Imperador é aquele que manda, é aquele que dá ordens. Então, normalmente, nas propagandas, nós vemos verbos nesse modo. Significa dizer,
compre tal produto, adira a tal ideia, compre, vista, use. Então, nós sempre observaremos na composição linguística, isto quando nós falamos de verbalização, até porque a propaganda ela utiliza recursos verbais e não verbais, isso inclui o visual, certo? Então, quando nós falamos dessa linguagem verbal, os verbos eles vão aparecer. Porque se eu utilizasse o modo subjuntivo, por exemplo, talvez se você comprasse esse produto, isso não passa credibilidade, isso não vai fazer com que eu convença o meu receptor. Portanto, o modo imperativo, ele é o mais utilizado. Em seguida, acompanha aí, a gente tem as propagandas e interpelar o receptor. Agora sim, nós vamos falar dos elementos da persuasão, porque, professora, só durante essa aula eu já ouvi umas 20 vezes a palavra persuasão e a senhora ainda não trouxe os elementos. O primeiro elemento, aparece aí na tela para vocês, são os slogans, tá? E normalmente eles são curtos e frases de impacto. Elas aparecem aí na caracterização desses slogans, como compre agora e não perca. Eles utilizam uma linguagem emocional para influenciar a decisão do consumidor. Então, observa aí que esse compre está no modo imperativo. E aí, em seguida, essa questão do slogan, ela leva em consideração a escolha criteriosa das palavras que potencializa essa urgência e desejo de compra. Então, observa aí que nós temos duas propagandas, e aí elas retratam muito bem essa ideia. Economize nas calorias, exagere no sabor. Bateu aquela fome monstra, dê um upgrade no sanduíche. Então, observa que aqui a gente tem a utilização de recursos verbais e não verbais, e que, imagina só, onde é que circulam as propagandas, meu povo? Ou elas estão na TV, ou elas estão na rede social, que você está ali na barra de navegação e elas aparecem. Imagina só se eu levo em consideração onde elas aparecem e eu escrevo um texto enorme ali para compor a minha propaganda. Quem vai parar para ler? Quem vai parar para assistir? Então, como é algo de urgência, tem que ser algo curto. E os slogans são um excelente recurso quanto a isso. Em seguida, a gente tem aí as músicas marcantes. Então, aqui nós temos aquele critério mais sonoro. Então, nós observamos muito os jingles, principalmente em época natalina, no período do carnaval. Então, elas criam uma ligação emocional com o público. Então, essas melodias, elas têm o poder de fixar a mensagem da marca na mente do consumidor. Isso significa dizer que eu não preciso necessariamente estar assistindo, mas apenas o som vai me dar uma memória auditiva e que vai remeter àquela marca. É tanto que não há uma oscilação ou escolha de diversos jingles, tá certo? Então, escolhe-se ali um para um período do ano e todo ano é aquele mesmo jingle, então já cria essa conexão. Em seguida, a gente tem aí na tela a propaganda, tá? Os elementos. Perdão, as emoções. Explora-se as emoções, como alegria, empatia e medo para capturar a atenção do público. Só levando em consideração o quê, pessoal? Como é que essas emoções elas são utilizadas? Eu levo em consideração o público-alvo. Lembra que eu disse que o foco é o receptor? Mas são todas as pessoas? Tem uma faixa etária de idade que vai receber? Qual linguagem eu utilizo? Então, aí, qual emoção é mais adequada para aquele momento, para aquela situação em si? Então, utiliza-se esse recurso na sua composição. Acompanhe aí. E aí nós temos essas emoções como forma de criação de conexão mais profunda. Então, elas influenciam nas decisões de compra e outras ações que surgem a partir daí. Em seguida, nós temos a nostalgia. O que é nostalgia?
Não é aquela lembrança, aquela saudade, eu tenho uma memória e aquilo me gera uma lembrança de algo que eu já vivi? E se me lembra de algo que eu já vivi, quais recursos vocês acham que são utilizados? Uma memória triste ou uma memória alegre? Na propaganda, utiliza-se esse recurso da memória alegre, aquilo que você tem saudade, e utiliza-se isso na composição. Olha só esse exemplo aí na tela, da turma do Chaves. Então, aí eu tenho uma propaganda, compre seu ingresso, Chaves à exposição. Então, observa que eu tenho diversos recursos que exemplificam muito bem esse seriado televisivo e traz justamente essa questão da lembrança positiva, da ligação emocional com os produtos ou com a marca em si, tá? E aí nós temos, por fim, o medo de perder uma oportunidade. Quem não tem medo de perder uma oportunidade? Imagina só se você perde o período de inscrição do Enseja. Imagina o que você vai fazer? Então, o recurso aí de não perca esta oportunidade, é a última chance, é um recurso muito utilizado para levar um determinado consumidor a comprar a ideia ou produto. Imagina só, é o último dia de promoção, hein? É só essa vez, não teremos mais. Então, observa que esse recurso, ele induz o público-alvo a consumir. E já que você está fera aí nos elementos da persuasão ligados com a propaganda, que tal exercitar comigo? Acompanhe a questão que eu preparei para vocês na tela, tá? Aí eu tenho a propaganda da Coca-Cola, são duas. A primeira, viva ao lado Coca-Cola da vida. A segunda, viva o lado Coca-Cola da música. Vamos ao nosso comando. Diz assim: o slogan de uma marca é responsável por transmitir em poucas palavras todo o conceito da empresa. A Coca-Cola, marca de refrigerante reconhecida mundialmente, tem um marcante slogan: viva o lado Coca-Cola da vida. Esse slogan foi veiculado entre 2006 e 2009 e hoje em dia ainda é referenciado nos anúncios da empresa. Analisando as imagens apresentadas anteriormente e o slogan em questão, podemos afirmar que, letra A, o slogan não procura representar um estado eufórico. O que é esse estado eufórico? Aquele estado animado, aquele estado alegre, aquele estado que te deixa para cima? Será que não é essa a característica? Não, essa alternativa não é a assertiva. Olha só, letra B. O slogan não manipula o consumidor. Professora, a senhora está falando de manipular no sentido negativo? Não, nós estamos falando de manipular no sentido positivo, de induzir a consumir esse produto. Mas, na verdade, ele induz, não é mesmo? Então, essa também não é assertiva. Acompanhe a letra C. O slogan efetua-se por um verbo no modo imperativo, certo, temos o modo imperativo, o qual supõe uma perspectiva futura para o sujeito efetivar essa vivência. Então, viva ao lado Coca-Cola da vida. Imagina só, não tem uma certa ligação? Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Primeiro, porque eu tenho o verbo no modo imperativo e segundo, porque eu tenho uma perspectiva de futuro que aparece nitidamente na composição dessa propaganda. Mas agora vamos ver por que não seria a outra alternativa? Olha aí. Letra D. O verbo viver, no modo imperativo, não faz o consumidor se incluir na mensagem, o que prejudica o objetivo do anúncio, influenciar o leitor. Então, essa aqui ela vai totalmente contra o que nós estudamos nessa aula, portanto, a alternativa correta, letra C. E rapidinho vamos para a segunda questão que eu preparei para vocês, que é uma imagem publicitária. E aí vocês observem que ela faz uma referência aí ao quadro de Da Vinci, tá? Então, diz assim, observe a imagem publicitária. Sobre ela, pode-se afirmar que, volta aqui comigo,
professora, aquela lá estava mais fácil de analisar. E essa aqui, como é que a gente faz? Lembra que eu falei que na campanha publicitária, na propaganda, perdão, não se utiliza apenas recursos verbais, são recursos verbais e não verbais. E o conjunto como todo chega ao meu objetivo final, certo? Vamos às alternativas? Olha aí. Letra A intertextualidade com a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e tem como objetivo emocional o leitor? Professora, eu acho que não é essa, porque a que tem o objetivo de emocionar o leitor é uma obra literária, isso aqui é uma propaganda, é convencer, hein? Então, não caiu nessa, não é a letra A. Vamos para a letra B? Diz assim: a frase sugere que o produto deixa a roupa como a obra-prima, tal como o quadro de Da Vinci. Observa que lá na parte inferior dessa propaganda diz assim: Mon Bijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Então, aqui nós temos a assertiva correta. Utiliza-se o recurso da intertextualidade. O que é intertextualidade? É ligação entre texto, é uma relação ali com a obra na composição. E aí utiliza-se justamente para fazer uma referência da funcionalidade do produto, certo? Agora vamos verificar porque as outras não estão corretas. Acompanhe aí. Letra C. Esse tipo de intertextualidade deve ser evitado na publicidade? Não, já que o meu objetivo é atingir um determinado público-alvo, eu levo em consideração o conhecimento de mundo dele, essa daqui não seria a assertiva, a alternativa correta. Olha a letra D aí. Não há relação entre a imagem e a frase presente no anúncio. Ai, professora, essa questão está muito fácil. Depois de toda essa aula, eu aprendi que em uma propaganda, para persuadir o meu consumidor, eu utilizo tanto recurso verbal quanto não verbal. E eles não estão separados. Isso significa dizer que eu analiso o conjunto, tá certo? Então, eu acho que eu já estou fera. E aí, você gostou da nossa aula sobre propaganda e persuasão? Você conseguiria distinguir isso na sua vida, no seu dia a dia e quais elementos são utilizados? A nossa aula fica por aqui. Eu te vejo na próxima. Tchau!